como o álcool prejudica o meu ganho de massa magra? Ou como o álcool dificulta eu perder gordura? Tá com dúvida sobre isso? Você bebe igual um Opala? Então é muito bom você estar vendo esse vídeo de hoje. Valeu, falou, fui! Fala galera do Médio Musculação, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Jorge, estudante de medicina da oitava fase, e é um muito prazer estar aqui levando novamente esse conteúdo para vocês. Mas antes de tudo, pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal, é muito importante que vocês se inscrevam. Comente, deixem as suas dúvidas aí em relação ao vídeo, ou sugestões de vídeo também é muito importante para a gente estar trazendo conteúdo para vocês. E qualquer coisa, vocês também podem tirar dúvidas lá no direct, lá no Instagram, que está aqui embaixo também estralando aqui para vocês. Então vamos lá no direct, comente dúvidas, lá também eu deixo algum conteúdo para vocês estar lendo e tudo mais. Então é bem importante que vocês estejam seguindo tanto aqui quanto lá no Instagram, beleza, pessoal? Curtam, compartilhem e é isso aí. Bora pro vídeo sem enrolação. Bom, pessoal, como vocês viram aí em cima no título e no início do vídeo, hoje eu vou falar sobre o álcool e a associação dele com a questão de ganhos de massa muscular e perda de gordura. Eu vou falar em relação a esses dois pontos. Mas todo mundo aqui sabe os problemas que o álcool causa, né? Os problemas que o álcool causa vão desde alguma desordem do sistema gastrointestinal em si, a gênese de algumas doenças, né, como alguma hepatite alcoólica, uma esteatose hepática, uma gastrite, um refluxo, uma dependência química, né, que muitas vezes colocam pessoas em clínicas internadas, enfim. E problemas sociais também, né? Porque a pessoa que sofre com alcoolismo, ela também prejudica aquelas outras pessoas que estão ao seu redor, machucam as pessoas que estão ao seu redor. Então, é um grande problema. Claro, pessoal, que nem todas as pessoas vão ter uma dependência ao álcool. Algumas, infelizmente, vão estar mais suscetíveis a isso, mas isso é muito grave porque afeta de maneira negativa uma família inteira, inclusive, principalmente a pessoa, beleza? Mas vamos para o vídeo que é o que interessa. Primeiramente, eu vou falar sobre a questão de ganho de hipertrofia e como o álcool prejudica isso. A gente sabe, para conseguir uma hipertrofia, a gente precisa de um monte de processos. A gente precisa de proteína, que vai ser quebrado em aminoácidos, a gente vai levar esses aminoácidos vão para o músculo, fazer a reconstrução muscular e tudo mais. Beleza? Isso aqui que a gente está falando é a síntese proteica na maneira mais bruta de falar, né? Vamos dizer assim. Uma dessas vias é chamada de mTOR. Essa via mTOR ela é muito importante na questão de síntese proteica. Contudo, fizeram um estudo e nesse estudo eles associaram o consumo de álcool e verificaram se o álcool tinha alguma influência sobre essa via da mTOR. E sim, pessoal, a via da mTOR sofria uma inibição ou ela tinha o seu processo, a sua funcionalidade afetada. Ou seja, a síntese proteica como diminuiu, consequentemente prejudica o quê? A hipertrofia muscular. Então, isso é um dos primeiros pontos em que o álcool acaba prejudicando os ganhos de hipertrofia. Porque, óbvio, se ele vai afetar a síntese proteica, eu não vou conseguir construir o quê? Músculo, fazer a reconstrução muscular. Esse é o primeiro ponto que o álcool prejudica a questão de hipertrofia. Bem louco! Outro ponto que foi avaliado também foi a questão do álcool por si só, na sua característica intrínseca de lesar as fibras musculares, ou seja, uma substância, no caso, que acaba destruindo as fibras musculares. Claro, pessoal. Ah, eu tomei então uma cerveja, vou destruir tudo. Não, não é assim. Tanto é que tanto a via do mTOR quanto essa questão de miotoxicidade é dose dependente. Depende muito de quanto a pessoa bebeu. Mas esse papo eu vou deixar mais para frente para vocês. Então aqui a gente vê dois pontos, a síntese proteica afetada e a questão do álcool ser miotóxico. Ele vai acabar lesando as fibras musculares, o que não é legal para hipertrofia, ok? É claro! Outro ponto importante, pessoal, é a questão do álcool associado a problemas gastrointestinais. Por quê? Pensa comigo, se eu lesar o meu estômago através do álcool e tudo mais, porque quando a gente ingere álcool, ocorre um aumento de suco gástrico e acaba lesando a mucosa gástrica. Tanto é que tem um vídeo aqui sobre gastrite, né? Pessoal, se a mucosa gástrica está lesada, o que pode acontecer? O que realmente acontece? Enfim. Um dos pontos que é bem importante a gente lembrar é que uma mucosa, quando ela está com problemas, um órgão está com problemas, ele acaba tentando reparar aquele problema, mas a sua funcionalidade
cai um pouco. Qual é a funcionalidade do estômago? A funcionalidade do estômago é quebrar essas proteínas e aminoácidos ou deixar essas proteínas mais quebradas possível para o intestino, para eles absorverem quebrar essas proteínas e mandar para o sangue os aminoácidos. Agora pensa comigo, se o estômago está enfrentando um processo inflamatório, será que a absorção dele vai cair ou vai aumentar? Pois é, se a inflamação da mucosa, se as células da mucosa estão com problemas, é óbvio que a absorção de aminoácidos ou a quebra dessas proteínas para deixar umas proteínas mais leves para o intestino quebrar, vai sofrer problemas. Ou seja, isso acaba afetando indiretamente a hipertrofia muscular, porque você está consumindo proteínas, mas não está absorvendo de maneira adequada esses aminoácidos. Por quê? Porque a quebra está deficitária. Indiretamente está afetando. Dá para entender? Pior ainda, pessoal, é quando você faz uso dos inibidores de bomba de prótons. Por quê? Claro, pessoal, eu já falei em vídeo, eles são importantes e têm grande valia quando colocados em um tratamento adequado para o paciente em si. Se o paciente precisa dos inibidores de bomba de prótons, é importantíssimo que ele faça uso. Agora, pensa comigo, se essa pessoa está no tratamento correto e faz uso de álcool, o que acontece? Bom, os inibidores de bomba de prótons, eles vão diminuir a questão da acidez estomacal, o pH vai aumentar, ok? A quebra de proteínas vai sofrer mais déficit, não vou conseguir quebrar essas proteínas de forma tão adequada só com os inibidores de bomba de prótons, eu não vou ter essa facilidade toda, ok? Porque diminui o ácido clorídrico e tudo mais. Ou seja, algumas proteínas não vão ser quebradas de maneira eficaz e alguns aminoácidos eu não vou conseguir absorver, porque as proteínas não foram quebradas de maneira efetiva. Isso só com a questão dos inibidores de bomba de prótons. Agora imagina se você adiciona álcool e está fazendo esse tratamento. Primeiro de tudo, o tratamento vai ser prolongado, vai prolongar-se o tratamento. Por quê? Porque você está jogando um agressor lá no estômago. Sim, pessoal, o álcool ele agride a mucosa estomacal. Agredindo a mucosa estomacal, ele gera gastrite, vai dificultar mais ainda a absorção de aminoácidos e quebra de proteínas. Por quê? Mucosa inflamada, pouco ácido clorídrico, o que resulta em baixa absorção de quê? Aminoácidos. Então, tome cuidado no consumo de álcool. Toma cuidado. Principalmente nessa questão de que se você já tem um problema de gastrite ou um problema de refluxo. Por que o refluxo vai ser afetado pelo álcool? Ah, agora o refluxo vai ser afetado pelo álcool. Sim, por quê? O álcool ele tem uma propriedade de relaxar o esfíncter esofagiano inferior. Ou seja, esse esfíncter, como vai estar relaxado, o conteúdo gástrico vai subir e vai machucar, vai lesar a sua mucosa esofagiana, levando a esofagites e tudo mais. Tá vendo o problema que pode gerar? Pois é, e tudo isso reflete indiretamente na questão de hipertrofia. Porque eu não vou fazer uma quebra de proteínas adequada, não vou fornecer os aminoácidos que o nosso corpo precisa para isso e acaba afetando todo um sistema. Em quarto ponto, e é o que mais acontece aí geralmente, é a pessoa beber igual um cavalo, beber igual um opala e no dia posterior ela acorda de ressaca, não consegue comer nada, sente o cheiro da comida, já começa a vomitar, parece um chafariz de vômito. Esse é o tal do mula. Então ela não consegue oferecer o suporte proteico de carboidrato, gordura necessário para o corpo. Ah, mas isso é só um dia. Beleza? Mas se você for um atleta, se você estiver em competição, claro que a maioria das pessoas, pessoal, não é atleta, não está querendo competir nem nada disso. Mas se você quer atingir o seu objetivo mais rápido, será que não é interessante dar uma reduzida ou então tirar o álcool? Tá, eu falei da questão de hipertrofia, mas eu não falei nada sobre a perda de gordura. Por que o álcool dificulta a perda de gordura? Então vamos por partes, né, pessoal? A gente sabe que o álcool, ele é muito energético, ele tem muita energia, fornece muita energia às pessoas, né? Tanto é que quando a gente vai nas ruas, assim, quando a gente caminha pelas ruas, principalmente em centro urbano, a gente vê os moradores de rua, infelizmente, né, no caso, fazendo o uso de álcool, principalmente em temperaturas mais frias, né? Por que eles fazem o uso de álcool? Porque eles são cachaceiros, são pegunços, não sei? Não, pessoal. Porque o álcool ele fornece uma quantidade de calor, calorias em si, para essa pessoa. Ele dá o suporte energético, ou em partes, para essa pessoa. Por isso que o álcool ele acaba, ou um dos fatores, por isso que o álcool é um dos fatores para dificultar a perda de gordura. Aí você pode até chegar para mim e falar: ah, não, isso é mentira, isso aí não existe, não sei o quê. Ah, eu bebi um monte de álcool, botei um galão na boca e bebi tudo, e mesmo assim no outro dia eu tava lisinho, tava seco e não sei o quê.
Sim, pessoal, primeiro de tudo, entenda uma coisa. O álcool em si ele é diurético, ou seja, à medida que a bebida entrou, a urina saiu. Simples. Você não está seco, você está desidratado, você está quase morrendo, portanto, tome água. Em segundo ponto, pessoal, o álcool estimula o pico de insulina, ele estimula um aumento de insulina. O que acontece? À medida que aumenta a insulina, o que acontece? O corpo tende a estocar nutrientes. Geralmente, quando a gente faz uma refeição copiosa de carboidrato, a gente tende a estocar o carboidrato nos músculos e tudo mais. Tudo bonitinho. Mas quando as pessoas consomem álcool demasiadamente, o que acontece? O consumo demasiado de álcool acaba sendo estocado como depósitos de gordura. Ou são utilizados também como energia, tá, pessoal? Esse depósito acontece às custas de insulina, ou seja, aumenta a insulina para gerar os depósitos. Só que aí está o grande problema. Por quê? Mesmo depois que a pessoa fez o consumo de álcool, pode acontecer dessa insulina ter um efeito tardio. Qual que é o efeito tardio? Ela mantém-se ainda elevada e gera o quê? Fome. Gera desequilíbrio na questão da saciedade. Por que acontece isso? Pensa comigo uma coisa. Quando você bebeu igual um opala, igual um louco, deu um pico de insulina. A insulina em si, ela tende a fazer o quê? Estocar os nutrientes, estoca carboidrato, enfim, ela tende a estocar. Tanto é que ela auxilia a via de síntese proteica, aumentando a síntese proteica também. Então ela vai tentar estocar esse álcool de alguma forma. Claro que uma parte vai ser usada como energia. O grande problema, como eu falei, é o efeito tardio. Ela mantém-se ainda elevada, mesmo após todo esse episódio que você bebeu igual um louco. E o que acontece depois disso? Em algumas pessoas, obviamente, acontece a ressaca, isso todo mundo sabe. Mas ela pode, depois do período da ressaca, estimular um aumento da fome. A pessoa perde aquela saciedade. Isso acontece pelo seguinte fato: se a insulina está alta, é óbvio que tudo que ela encontrar, ela vai jogar para dentro do músculo. Para dentro do músculo, para dentro do tecido adiposo, enfim, ela vai tentar estocar. E aí acontece que o corpo vai sempre entender que não está tendo nutrientes. Por quê? Porque na corrente sanguínea está tendo glicose e já está sendo estocada. O corpo entende que não está tendo nutrientes, ou o corpo entende que está sendo trabalhado esses nutrientes e eu preciso fornecer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E isso é por conta do efeito tardio. Essa insulina não cai. Não cai por quê? Porque ela dessensibilizou momentaneamente. E essa dessensibilização momentânea acaba gerando um estímulo de fome. E a pessoa passa a se alimentar, se alimentar, se alimentar, tendo um boom de nutrientes, o que pode gerar o quê? Um aumento de gordura. E esse é o grande problema, pessoal. Insulina alta faz com que todos os nutrientes que estão circulando pela corrente sanguínea sejam estocados. E o córtex vai entender que não está tendo nutrientes. Então a pessoa passa a se alimentar, se alimentar, se alimentar, para tentar dar conta de algo que não está acontecendo. Ou seja, não está acontecendo uma atividade de algum exercício físico, uma atividade laboral que você precisa gastar energia. Mas sim uma dessensibilização transitória da insulina, que mantém-se alta depois do consumo de álcool. Ou seja, pessoal, você vai aumentar o quê? O percentual de gordura. Isso é óbvio, porque você vai consumir muito alimento, você vai acabar aumentando o percentual de gordura. É mesmo, é? Outra coisa importante, pessoal, que o álcool tem muita influência e acaba dificultando a questão de perda de gordura, é na questão de compulsão alimentar. E eu já vou explicar o porquê. Quando a pessoa ingere muito álcool, demasiadamente, enfim, ocorre um efeito de euforia. Esse efeito de euforia, que é, no caso, a excitação de vias cerebrais e tudo mais, acaba deixando a pessoa alegre e tudo mais, desinibida. Tanto é que a gente vê muitas gafes quando a pessoa está bêbada, né, no caso. Então, acontece isso. Contudo, quando o efeito do álcool vai passando, essa pessoa vai se sentindo como se estivesse com uma depressão. Cai a euforia, cai a excitabilidade. Por quê? Porque ela excitou demais e caiu muito rápido. O que está associado à questão de uma depressão transitória, vamos dizer assim. É até muito complicado falar depressão. Acho que esse termo não seria o adequado. Mas enfim, com isso, o que acontece? O corpo, em muitos casos, pessoal, em muitos casos, e é por isso que em algumas pessoas gera dependência, ele tende a compensar essa questão de queda de euforia com outro componente. É aquela sensação é aquele famoso efeito que a gente chama na medicina de sistema de recompensa, ou seja, ele tenta substituir algo com alguma outra coisa.
E essa outra coisa geralmente é o quê? Uma alimentação. A pessoa come, 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 come para tentar compensar o estado de euforia. Por quê? Porque aumenta os neurônios de dopamina e tudo mais. Ou seja, ela tenta compensar essa falta de álcool. E isso vai refletir no quê? Ganho de peso. Você pode até estar pensando que isso não acontece com você e tudo mais, mas em muitas pessoas isso acontece. E algumas outras pessoas, elas partem não para se alimentar ou comer mais, enfim, outras pessoas partem para outra via, ou seja, passam a beber outros tipos de bebida para tentar dar conta de manter esse sistema sempre eufórico, e é aí que gera a dependência ao álcool. Uau! Dá para entender então como o álcool é prejudicial aos seus ganhos? Dá para entender por essas várias vias, tanto de hipertrofia quanto de ganho de gordura, como o álcool é prejudicial? E óbvio, pessoal, prejudicial também para a sua saúde. Tá, mas eu não quero tirar a cerveja, eu não quero tirar o álcool da minha vida. O que eu faço? Pessoal, antes de tudo é importante a gente destacar uma coisa. O álcool, esses efeitos todos que eu falei aqui, muitos deles são dose dependentes, ou seja, a pessoa tem que consumir uma dose muito elevada para gerar um problema aqui ou outro lá. Contudo, tem outros problemas que estão associados apenas ao consumo do álcool, ok? Tem até estudos que a questão de lesão cardíaca que estão associados apenas ao consumo do álcool, não está nem a questão de dose. Tá, mas eu não gosto de beber, eu quero beber e não quero saber, enfim. Qual que seria a dose legal, a dose que não ia me trazer menos problemas? Tem alguns estudos que falam que 5 a 6 cervejas para uma pessoa de 80 quilos é uma dose mais segura, são doses mais seguras. 5 a 6 cervejas por semana, tá, pessoal? Não é 5 6 cervejas por dia, 5 a 6 cervejas numa manhã, numa tarde, enfim, 5 a 6 cervejas por semana. Dizem nesses estudos que um consumo de 5 a 6 cervejas está ok e não vai gerar tanto problema assim. Mas como eu falei, pessoal, ele é dose dependente em alguns casos, mas em outros casos apenas o consumo já faz mal. Portanto, pessoal, se fosse para mim falar alguma coisa, evite o consumo de álcool, pare de beber. Mas se você não consegue, a dose que pode gerar menos problema para você é de 5 a 6 latinhas de cerveja por semana. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, espero que eu tenha ajudado vocês, espero que eu tenha dado uma explicação muito boa para vocês, que vocês possam ter entendido. Se vocês curtiram, gostaram do vídeo, curta aí, comenta, deixe os seus comentários que é muito importante pra gente. Tire as suas dúvidas também aqui embaixo e muito obrigado por tudo, pessoal. Ah, e se você bebe igual um Opala, deixa aí embaixo também, comente aí pra gente as suas histórias, beleza? Valeu, falou, fui!